Frequências de Saudação Abertas, este é o episódio 26 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Project Daedalus. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 15 de março de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 16 de março de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 9 da segunda temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. Look, I'm a doctor, not an escalator. Spock, give me a hand. Eu resolvi pensar uma frase do Spock. Num momento de irritação, ele diz: "O que eu sinto é que o fracasso é libertador e pela primeira vez eu gosto de expressar emoção." Vamos para a resenha. Antes, um aviso. Essa parte do episódio sempre é a maior e por vezes torna-se tediosa na minha opinião. Essa resenha por um tempo era baseada na resenha do episódio que está disponível no Memory Alpha, a maior de todas as wikis sobre Star Trek que há na internet. É bem detalhada e acaba ficando chato, então eu decidi mudar e me basear na resenha do Trek Movie, do Trek Core e de outros sites. Logo, não vamos ter uma descrição cena a cena do episódio em ordem cronológica, mas uma coisa mais leve, não tão detalhada, mas ainda cheia de conteúdo. Vamos então para a resenha. O episódio começa com o SS Discovery tentando manter-se escondido enquanto está em órbita de um planeta desconhecido. Lembremos que no episódio passado a nave foi considerada fugitiva por abrigar Spock, que ainda é procurado por assassinato, e por visitar o sistema Talos e o planeta proibido Talos 4. A Almirante Cornell vem até a Discovery numa nave auxiliar numa missão secreta própria. A princípio ela vem para interrogar Spock e afirma isso com uma certa veemência. No interrogatório, Spock reitera sobre a advertência do Anjo Vermelho de que toda a vida senciente da galáxia será eliminada, mesmo depois de ser questionado e analisado por um detetor de mentiras do século 23. Tinha umas bolinhas, se não me engano 5, flutuando em torno dele, analisando o cérebro dele. Aliás, esse detetor de mentiras afirma várias vezes que Spock está sendo 100% preciso. Ela acredita que ele pelo menos acha que está dizendo a verdade. No entanto, há uma filmagem da cela dele na unidade psiquiátrica, onde mostra Spock pegando um phaser e atirando em 3 pessoas. E isso é uma coisa difícil para o Almirante ignorar. Cornell finalmente revela que ela também tem problemas com a seção 31. Principalmente com uma almirante vulcana, Patar. Nós a vimos no episódio anterior. Acontece que Patar é uma vulcana e uma extremista lógica, e ela cortou toda a comunicação com a frota estelar. O alto escalão se baseia fortemente nas análises estratégicas do sistema de computadores conhecido como controle, que é administrado pela seção 31 e fica na base deles. A missão de Cornell, se Pike decidir aceitar, é para ir até a base secreta da seção 31 para lá prender Patar e recuperar o controle do controle. Eita redundância. Alguém que pode ajudar a resolver tudo isso seria o agente da seção 31 que está dentro da Discovery, o Ash Tyler. Até que é um cara legal, mas o Pike não quer saber muito dele. Tu é um cara legal, mas vacila. Sim, Shazad Latif não está nem nos créditos do episódio. Ele também manda a Michael descobrir o porquê do Anjo Vermelho estar tão obcecado por Spock. Entremeado a isso tudo, temos a história de fundo da Tenente Comandante Arian, e aí entendemos o que ela é. Ela aparece usando um dispositivo para apagar memórias, para abrir espaço no disco rígido, entre muitas aspas. Pelo visto, o Tenente Comandante Data, de Star Trek A Nova Geração, tinha um HD maior. E aí vemos pelos seus olhos como ela era, humana, recém-casada, e o que levou ela a ser o que ela é nesse momento. Houve um acidente logo após a sua lua de mel. Seu esposo faleceu e ela sofreu graves danos, sendo reconstruída desse modo. Pelo menos é o que nós entendemos. Agora ela também mantém um frasco de areia da praia onde eles fizeram o vídeo que vimos como sua memória. Também vemos que ela tem várias lembranças divertidas do dia a dia na Discovery, e a vemos interagindo com a Tilly, com a Ozekun, com a Detmer, com o Reese, com a Michael. Vemos claramente um desenvolvimento de personagem aí, pena que não vai muito longe. A Arian até mostra um pouco de senso de humor, provocando Tilly ao dizer que as lembranças onde elas estão sempre são as primeiras a serem apagadas. A Tilly inclusive diz que gostaria de poder apagar a mãe dela da memória. Oh yeah! A Tilly a chama de meio robô. Mesmo assim, a maluquinha da nave não percebe que há algo estranho com Arian, mas nós sabemos. Ela foi infectada por um vírus que veio a partir daquela sonda que parecia uma lula fugida do Matrix. Mas a chefe de segurança Niam percebe que Arian está um pouco estranha e ela fica sempre à espreita. Inclusive, Arian pergunta a Niam, num dado momento, se ela realmente precisa daquele aparelho de respiração. Bem, ela é Barzan e a nossa atmosfera é tóxica para ela, mas isso eu comentei lá no episódio 18 do Dobra 9. A Arian também percebe que tem alguma coisa errada com ela e pede para Tilly ficar ao seu lado em um dado momento do episódio. Enquanto isso, nós temos uma outra subtrama do episódio: Spock e Michael, o Anjo Vermelho e ADR, discussão sobre a relação deles de irmãos.
Eles não conseguem descobrir se o anjo é responsável pelos sinais ou se ele segue os sinais. Spock acha que o anjo simplesmente viajou através do tempo para avisá-lo do perigo que se aproxima. Inclusive, em um dado momento do episódio, ele se questiona por que ele. Mas a gente fala isso um pouquinho depois. A Michael acha que há mais do que isso. Seus esforços para aprender mais acabam revelando um pouco sobre o Anjo Vermelho, mas desenterram um monte de esqueletos do fundo do armário da família de Sarek e Amanda. Então nós vemos alguns momentos onde Spock manifesta discretamente seus sentimentos, como quando o Almirante Cornell lembra que ele e a Burnham são irmãos, e ele friamente a corrige. Não é de sangue. Grande bosta, Spock. Ele também gera atrito desnecessário com Michael devido ao seu visual quase espartano do seu alojamento. Mas Michael ainda não provoca mais quando desafia para uma partida de xadrez tridimensional. Tá com medo de perder, Bem papo de irmãos. A partida se desenrola com subidas de tom, trocas de acusação e Michael provoca o Spock pra valer quando traz a natureza crítica de Sarek pra mesa. E aí os problemas familiares finalmente vêm à tona. Spock ainda faz uma brincadeira dizendo: eu desapontei, ele me desapontou, o sol se põe, um novo dia começa. Mas tudo termina com Spock tendo um estouro de raiva, gritando e jogando o tabuleiro longe. Tudo que nós sabemos sobre o Anjo Vermelho através desse momento é que Spock teve a sua percepção da realidade desafiada. Ele pode estar fora do hospital psiquiátrico, mas ele ainda está claramente quebrado, ao descontar em sua irmã adotiva, se machucando e sendo muito pessoal. Sobre a Michael, ele rejeita a culpa que Michael sente pela morte dos seus pais biológicos. Michael ainda se sente culpada pelos seus pais terem morrido. Afinal, eles atrasaram a sua ida embora para assistir a explosão de uma supernova, houve um ataque Klingon e os pais dela foram mortos. Ela só não foi morta porque ela estava escondida e o local onde ela estava escondida atrás de uma porta, a porta não foi aberta. Spock grita com Michael dizendo que ela não tem responsabilidade sobre os extremistas vulcanos acharem que a família do embaixador Sarek era um alvo potencial por causa dela. Eles a ignorariam, na verdade, segundo Spock, por ter nessa família uma abominação meio humana, ele. Isso é bem interessante, pois realmente Michael age como se o universo e todos os problemas do universo girassem ao seu redor e ela fosse culpada de tudo. O personagem tem uma culpa que parece que não passa. Ainda temos os Stamets tentando consertar o motor de esporos. Nisso ele interage com a dupla Michael e Spock. Primeiro manda eles falarem, porque o ambiente está muito calado, depois manda eles se calarem, porque estão falando demais. Eu entendi errado, então. Também ele tem um momento que ele interage somente com o Spock, que acaba ajudando um problema que houve lá. Ou seja, enquanto ele se esforça para rastrear a falha no motor de esporos, que foi sabotado no episódio passado, ele testemunha os irmãos da família Sarek e Amanda, que estão fazendo seu importante trabalho de salvar a galáxia ali no laboratório dele, e não no novo e brilhante laboratório científico de Michael. Ou seja, uma conveniênciazinha de roteiro. Quando Michael sai para lidar com a base da seção 31, Stamets fica com Spock, que consegue mostrar um dos seus muitos talentos enquanto ajuda a restaurar a energia do laboratório. Agora, onde é que se meteu o Jet Reno, hein? No final das contas, Stamets aconselha Spock a respeito de Michael e Spock aconselha Stamets a respeito de Culber. Os atores são habilidosos o bastante para fazer direito. E aí temos a trama principal. Como chegar na base da seção 31? Quando eles chegam nas coordenadas, a princípio o que estaria ali, eles entendiam que era um espaço vazio e naquele local teria talvez uma colônia penal abandonada que pertence à Federação. E essa colônia penal hoje é a base da seção 31. Só que essa colônia penal, esse local, está cercada por um campo minado. Pelo que eles falam, minas espaciais não são autorizadas pela Frota Estelar ou pela Federação, mas não é o que a seção 31 acha, pelo visto. Isso rende uma discussão entre o Pike e a Cornell sobre princípios da Frota Estelar, e isso acaba com o Pike questionando por que a Enterprise não participou da guerra. Cornell diz que Pike e a USS Enterprise representam o que há de melhor na Frota Estelar e eles não queriam perder. Ele fica um pouco encabulado, agradece o elogio que recebe. O Almirante tem uma rota para atravessar o campo minado, mas como diz um velho axioma militar, nenhum plano sobreviveu ao contato com o inimigo, ou seja, em algum momento vão ter que improvisar. As minas se dirigem em direção à nave e vão cortar o casco como se fosse queijo. Viva as analogias. Star Trek é campeã nisso. A Discovery tenta manobrar com os escudos abaixados através desse campo minado. São minas pequenas, rápidas e tem com um conjunto de navalhas que giram e cortam. Enquanto isso, Eren está ajudando quanto às minas e ao mesmo tempo realizando um download dos dados. E a Nian observando. Ela está fazendo o papel dela de chefe de segurança, né? Se bem que ela veio a bordo sendo engenheira. A Discovery está apanhando das minas por estar usando padrões previsíveis de movimento e no final das contas a Michael sugere inserir aleatoriedade e caos nos padrões evasivos. E aí cada um dá um padrão diferente, vai chutando e eles conseguem chegar na base da seção 31. A nave chega lá com problemas. Motor de impulso sem funcionar, motor de dobra parado, tá à deriva. O Almirante Patara aparece na tela, fala do que fizeram, diz que a frota ordenou que a Discovery fosse atacada, etc e tal. Mas eles deveriam ficar ali esperando a abordagem de uma nave da seção 31 que estava vindo. Vocês acham que eles iam ficar esperando? Achou errado, otário?
monta-se uma equipe de desembarque com o objetivo de reiniciar o sistema do controle. Quem é que faz parte da equipe? 3 mulheres. Michael Burnham, a Niam e a Arian, ou seja, Girl Power total. O Saru a princípio iria também, afinal de contas ele é o primeiro oficial e seria a função dele, mas ele pede para ficar para trás para poder investigar algo. Aí o episódio fica com uma cara de um episódio de terror. Quando eles entram na estação, não há atmosfera ou gravidade dentro dessa prisão e o grupo de desembarque encontra sons estranhos, sangue congelado espalhado dentro da estação, portas arranhadas e ainda temos Arian que sabemos vai fazer algo que não deveria em breve. E aí a história começa a se fechar. Lembra dos 4 almirantes que viu no episódio passado, falando com o Leland e Georgiou? Então, encontramos os 4 corpos deles lá. E eles estão mortos há 2 semanas. E isso inclui Patar, que ainda há pouco conversou com Pike e Cornwell. Somado a isso, Saru investigou as gravações, inclusive a de Spock, no hospital psiquiátrico, e com base na assinatura de calor de cada ser vivo, a resposta são aliens. Não são aliens. A resposta são hologramas. Tudo isso que vimos foram hologramas. E quem é que está fazendo isso tudo, criando esses hologramas? Ganhou um pingo quem pensou no controle. Ou seja, o controle da Seção 31 tem sido um programa de computador muito malvado, tendo participado de uma chacina, tentado controlar tudo, tornar o Spock culpado. Apesar da Niam suspeitar de Arian e seguir as pistas, quem mata a charada é a Tilly. O controle cria a Arian na estação, já que ela tinha salvo suas memórias no computador da nave e guardado todos os dados sobre inteligência artificial que foram coletados a partir daquela antiga esfera vermelha grande do 4º episódio. A ideia é que ela chegasse lá, baixasse essa informação. O que o controle quer? Esses dados para que ele próprio possa evoluir para uma consciência plena e assim virar o que o Google já é, a Skynet. Essa é a devastação que o Anjo Vermelho avisou a Spock. O que ocorre? Arian vira a chave, começa a bater em todo mundo, a Niam tem seu aparelho de respiração arrancado. Lembra que Arian estava interessado no aparelho? Ela é jogada num canto para morrer, Arian ataca a Michael, a trata como uma boneca de pano. Afinal, todo mundo no universo de Star Trek tem mais força que um ser humano. A máquina tenta se defender, susmanar pra lá, soco pra cá, mas ela não é páreo. Ela consegue prender a humana aumentada ciberneticamente em uma sala com uma comporta de ar. Era só abrir e soltá-la no espaço para morrer. Burnham não pode fisicamente sobrepujar Arian ou abrir caminho até o computador para impedir que Arian faça o upload dos dados. A equipe da ponte da Discovery não consegue chegar a uma solução técnica. Como observa a Tilly, eu definitivamente não posso hackear Arian. No final das contas, a Tilly apela para o coração de Arian, tocando nos seus sentimentos. Ela fala, chora, se emociona, relembra a Arian sobre como é o seu relacionamento com ela, mesmo que ela tenha esvaziado a cabeça para ter espaço para esses dados sobre inteligência artificial. Johnny Mnemonic total. O apelo funciona, a verdadeira Arian se manifesta, mas não o suficiente para deter a parte infectada pelo vírus. E ela está determinada a matar Burnham e dar ao controle o que ele quer. Arian pede a Michael para abrir a comporta de ar assim matá-la. Pike ordena que ela faça isso. O Spock pede que ela faça isso. Todo mundo fala, mas Michael continua lutando futilmente para não fazer isso. No final das contas, ela aceita a lição que o Spock estava tentando transmitir a ela. Ela não pode salvar todo mundo. A cena é o ponto alto do episódio, uma cena maravilhosamente dolorosa, filmada e executada perfeitamente por ambas as atrizes. Claro, ainda tem um momento que a Arian fala: ele queria que eu te matasse, tudo é por sua causa. Pronto, Michael, centro do universo. A Arian dá uma pista para Michael e Discovery dizendo que eles devem procurar o projeto Dédalo, que é o que dá o nome ao episódio. Antes que ela possa dizer mais alguma coisa, a Niam, que todo mundo achou que estava morta, salva Michael da responsabilidade de outra morte, abrindo a comporta de ar e com isso Arian é jogada no espaço. Com toda essa tripulação da Discovery assistindo emocionado, os momentos finais de Arian foram revivendo aquela memória arquivada do seu marido morto, enquanto o brilho em seus olhos lentamente desaparecia. Essa cena final é tocante e apresentada com dignidade, mudando tudo para preto, sem trilha sonora, e aí começa a subir os créditos. Apenas o som das ondas naquela praia de lua de mel. Bem, acho que tá bom de resenha. Vamos aos questionamentos e opiniões. Definir nesse episódio uma frase: Jornada nas Estrelas encontra o Exterminador do Futuro. Finalmente decidiram quem é a Arian. Primeiro disseram que ela era um robô. Tá, mas e o Data? Primeira forma de vida sintética da Federação. Depois disseram que ela era uma alienígena. Agora pararam em uma humana ciberneticamente ampliada. O conceito inicial é que era apenas uma personagem com uma cara de placa, mas com o tempo foi se aperfeiçoando. A Sarah Mickett foi a Arian na primeira temporada. E na segunda foi a Hannah Chisholm. Aliás, é ela de cara limpa que aparece no vídeo na praia. E a própria atriz respondeu no Twitter dia 21 de fevereiro de 2019. Eu sou uma humana aumentada. Note
acho que ela deixou de ser quase uma figura decorativa na primeira temporada para participar mais da segunda, tendo mais falas e participação. Mas só nesse episódio é que sabemos quem ela é de fato. Isso é um clichê de séries. A personagem que todo mundo desconhecia começa a ser muito falada e apresentada, é sinal que ela vai morrer. Claro, matá-la foi uma aposta arriscada, visto que a personagem caiu nos gostos dos fãs. Vamos ver se deu certo. E o curioso é que o Connor, a Landry, o Connolly morreram. O Connor e a Landry morreram 2 vezes e não teve tanta comoção, mas nos fóruns a morte da Arian foi sentida. A discussão entre o Pike e a Connor é interessante, mas a tripulação da ponte fica com aquela cara de que eu odeio quando papai e mamãe brigam. O controle quer virar Skynet, deve ser por isso que as inteligências artificiais de Star Trek são tão comedidas. Em Enterprise é deixado claro que a engenharia genética foi banida da Terra devido às guerras eugênicas causadas por Khan e com seu grupo de aumentados nos anos 1990 do século XX. Pelo visto, inteligências artificiais também terão problemas, no que faz pensar mais uma vez sobre limites e a necessidade de estabelecer regras. Isso eu estou dizendo para agora. Se você assistiu Futurama e viu o episódio em inglês, deve ter notado que Tilly fala robô no mesmo jeito que o Dr. Zoidberg fala em Futurama. Bem, eu vi a Futurama dublado, não peguei muito essa referência. Michael tem que ouvir Spock falar também. Ela também está quebrada e não é a partir da Batalha das Estrelas Binárias. Desde as mortes de seus pais biológicos, ela carrega nas costas o fardo de querer salvar todo mundo. Parece um pouco o síndrome do Batman, né? E Spock reitera que ela não teria condições de fazer nada naquele momento. Mas haverão momentos em que salvar todo mundo não será possível. Aliás, vamos falar rapidamente do Ethan Peck, né? Ele pode até parecer um pouco fora do personagem nesse episódio, mas o Spock saboreia como pode gostar de expressar emoções como raiva. E a química entre ele e a Sonequa só melhora. Agora uma coisa, por que ninguém mandou atirar nas minas? Outra coisa chata, lembra da Tilly tentando fazer piadinha com o Almirante? Cara, aquilo foi completamente dispensável. Até gosto da Tilly, rio dela, me divirto, mas aquilo foi horrível. Bem que podiam fazer um aparelho de respiração mais resistente para os barçãs que servem a bordo das naves, ainda mais aqueles que são oficiais de segurança. Aliás, tá ela lá morrendo, ninguém vai ajudar. Por que não teletransportaram ela para a enfermaria? Sim, eu já sei, conveniência de roteiro. A cena que Erin empurra a Burnham para abrir a comporta de ar e matá-la me lembrou de uma outra cena ainda mais emblemática, que é a morte do Spock no segundo filme, Star Trek 2 Era de Khan, refeita com a morte de Kirk em Além da Escuridão Star Trek. Mais uma cena tocante na franquia com um vidro separando 2 lados. E sobre a morte da Arian, bem, será que não havia outro jeito? Transportá-la para a prisão da nave, passar um antivírus nela, rebutar o sistema, formata, nada? A solução é matá-la? Não sei. Roteiro do episódio de Michelle Paradise, que se juntou à grande família de produtores executivos de Discovery, eu acho que tem mais produtor que elenco, e o diretor Jonathan Frakes, sim, todo mundo sabe, William Riker na nova geração. Aliás, ele fez um bom trabalho no episódio todo, como sempre, particularmente na sequência dentro da base. O episódio muda e vira um episódio de terror, escuridão, falta de ar, sem gravidade, sangue congelado, som assustador, tudo leva a crer que houve muita luta ali dentro. Para mim, o que tudo me leva a crer é que agora começa delineado, entre aspas, o fim da Seção 31. Lembra que eu falei alguns episódios atrás que a Seção 31 agora tinha um departamento de RH, insígnia, festa de fim de ano, etc. Talvez agora vejamos o motivo pelo qual ela é tão furtivo em Deep Space Nine. Talvez tenhamos presenciado o apogeu e o início da queda da Seção 31, algo que nós vamos conferir. Agora o Pike, tão certinho como ele é, se insubordinando perante o Almirante na frente da tripulação da ponte, sei lá, essa discussão caberia melhor se fosse no gabinete dele. E a questão das minas espaciais serem proibidas? Estranho, porque na nova geração, mais de um século depois, a Frota Estelar usa minas espaciais. Talvez seja porque as minas terrestres foram proibidas e quiseram fazer algo do tipo no episódio. O Almirante Patar sendo uma extremista lógica. Cara, peraí. Para tudo. Mas esses extremistas não são terroristas? Isso é falado lá no LET, episódio 6 da primeira temporada de Discovery. Como é que uma simpatizante terrorista chega a ser parte do almirantado da Frota Estelar? Alguém me explica. Quanto ao Spock, eu gostaria de perguntar se ele nunca ouviu falar de afeto com proximidade. Michael é a irmã dele, independente de ela ser adotiva ou biológica, é irmã. Aí eu me lembrei que na Enterprise tem problemas com o sistema de holografia. Pike manda tirar. Será que há alguma relação com isso? A questão do controle? Não sei. Agora, será que no próximo episódio o Pike solta o talho e diz pra ele assim, ó, desculpa aí, mas a culpada é robô, não é você, foi mal, hein? Vamos passar para as curiosidades. O título do episódio é Projeto Dédalo. Tem 4 referências possíveis. Alusão ao Projeto Dédalo do episódio Dédalos de Enterprise, 4ª temporada. As naves classe Dédalos. O Projeto Dédalo da Sociedade Interplanetária Britânica, propondo uma nave espacial lá nos anos 70. E por último, mais óbvio, a trágica figura grega, conhecido mais por ser o pai de Ícaro. Esse é o 3º episódio que Jonathan Frakes dirige em Discovery e é um dos episódios mais longos da temporada, perto de 52 minutos. E, curiosamente, o primeiro episódio que Jonathan Frakes dirigiu
surgiu na vida foi The Offspring, o 16º episódio da terceira temporada da Nova Geração, que saiu no dia 12 de março de 1990, ou seja, quase no mesmo dia, mas obviamente não no mesmo ano, 29 anos depois, de lançamento desse episódio de Discovery que estamos comentando. Repararam que a nave auxiliar da Almirante tem uma pintura diferente, com listras? O Spock fala para o Almirante que ele usou o que é colocalmente descrito como uma pinça neural vulcana, mas afinal das contas, qual é o verdadeiro nome? A atriz que faz a Nyan, Rachel Ankeru, acho que é Ankeru o nome que se fala, ficou mais conhecida fazendo uma policial na série Rookie Blue. Bem, digamos que ela está no papel, só que lá no espaço. Falando nisso, pela primeira vez se fala claramente que ela é uma Barzan, e os Barzans aparecem inicialmente na Nova Geração. A base da Seção 31 fica coordenada 74 Marco 5.6, onde na verdade ficava uma colônia penal abandonada. Já sabe onde ir. Spock só perde no xadrez tridimensional para o Capitão Kirk. O Capitão tem um jeito especial para descobrir jeitos. Detalhe que nesse episódio ele não perdeu para Michael, mas em um estouro de raiva jogou o tabuleiro longe. Falando em tabuleiro, Cadiscott. Esse é um jogo de tabuleiro que vimos pela primeira vez em Voyager, que se passa mais de 100 anos no futuro. Tem um episódio de Voyager, no 13º episódio da 7ª temporada, onde se fala que Cadiscott é um jogo oriundo do quadrante Delta. Há uma inconsistência aí. De qualquer forma, tem duas menções sobre Cadiscott no episódio. Alguns viram a cena do desembarque na base e lembraram da cena do 6º filme, A Terra Desconhecida, quando vemos um duplo desembarque na nave do chanceler Gorkon usando botas magnéticas? Parece. Agora, detalhe pro LED dentro do delta da bota nos tornozelos. Detalhezinho pequeno, mas legal. A Erin tem duas estatuetas no seu quarto. Uma estatueta de Krishna, outra estatueta de Buda. Mas não vimos camas lá. Conclusão. Nota 8. Final das contas eu gostei do episódio, mas caiu em relação ao anterior. Parece que a Michelle Paradise ainda não se ambientou completamente com os personagens, então escorregaram algumas coisas. O elenco tá ótimo, inclusive a Almirante Corn, a atriz Jane Brooke, por mais que eu olhe ela de uniforme e me passe na cabeça que ela tá usando um pijama. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Dobra 9. Recomendamos a sua visita em www.comboconteúdo.com para você ouvir conteúdos de excelente qualidade, como vídeos, fotos, podcasts, snippets. Colaborem também com a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo para nós podermos comprar a nossa base, o nosso sistema de computadores para dominar o mundo. Visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, a melhor fonte de jornalistas em português. Ouçam também o TB ao vivo, que agora tem versão podcast. Recomendamos também o Odocast, do meu amigo Fernando Rodrigues, o Black Alert, que são, junto com o Dobra 9, os 3 podcasts que comentam Discovery e gostam de Discovery. E não deixem de ouvir o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br. Assine a nossa newsletter Retrobits, visite o nosso site, ouça o nosso podcast. Frequências de saudação encerradas. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.